Visão funcional integrativa. Essa forma de ver o paciente de maneira personalizada, porque de fato, cada indivíduo é um ser único. Pois esse é o tema do nosso bate-papo aqui, para falar sobre esse, eu diria quase que um movimento, mas uma tendência de ascensão dessa visão que vem muito do paciente. O paciente mudou, não é mais aquela ovelha do rebanho que simplesmente faz o que é dito e não questiona e não busca mais informações, como nós estamos hoje no mundo da informação acessível, e fez com que mudasse também o perfil de atendimento, o perfil de visão, que é essa visão funcional integrativa e que vê o paciente como um todo de forma personalizada. É um momento totalmente ímpar e único, porque já não cabe mais o médico ele ditar as regras sozinho. É uma combinação. Aquilo que existe de ferramentas em que o paciente corresponsável com aquilo que ele escolhe, corresponsável, porque também é responsabilidade do médico em aceitar um caminho que o paciente opta, aí sim são corresponsáveis os dois pelos rumos da saúde do próprio paciente. As pessoas hoje, os clientes não pacientes, eles estão se informando cada vez mais. Queira ou não queira, fique você feliz ou bravo, ele está se informando e ele quer conversar com quem opta ou quem é aberto o suficiente para conversar. Porque já se infere de que quem não está conversando, ou mal educado, ou arrogante, soberbo, ou então é alguém que não sabe daquilo que fala. Porque uma das formas mais fáceis de tu tentar esconder, ou mais clássicas, tentar esconder o teu desconhecido, é tu antecipar a resposta com uma negativa. Dizem, inclusive, que o Brasil é um dos países em que mais a ignorância se coloca como um fator de sabedoria. Eu já saio na frente dizendo que aquilo não existe ou que faltam estudos. E o que a gente sabe, que quando faltam estudos a gente tem como argumentar, porque a gente sabe que tem estudo de tudo. Inclusive, se a pessoa for optar em escolher na internet algum estudo mostrando benefícios de cerveja, ela vai encontrar, por incrível que pareça. É claro que depende do desenho, daquilo que se tentou encontrar. Claro, eu não estou falando que cerveja faz bem, tá? Nosso ponto aqui é poder trazer a vocês o porquê que essa visão está sendo tão procurada. E fica muito simples através de exemplos que a gente vê com muita frequência. É a pessoa que estava ali sentindo um pouquinho de gastrite ou de refluxo e começa a comer omeprazol. Tempos depois pode ser que ela deixe de aproveitar bem as proteínas que são fundamentais, que o ácido degrade essa proteína e outros fatores, como por exemplo, todo mundo sabe que é a vitamina B12. E sem aminoácidos, sem B12, pode ser que eu tenha uma dificuldade de produzir neurotransmissores e tenha um aumento, por exemplo, de homocisteína, que aumenta o risco de doenças. Esses neurotransmissores, daqui a pouquinho a pessoa pode, com B12 baixo, todo mundo sabe que pode começar com sintomas de demência ou então de esquecimento, depressão. Bom, esquecimento, depressão, apatia, será que não é depressão? Um antidepressivo, que para um homem, muitas vezes, ou mulheres também, vai fazer com que, no caso do homem, fique com uma libido prejudicada. E ele já não sabe mais qual é o efeito ou o para-efeito que ele está fazendo. Daqui a pouquinho, ao invés de medir os hormônios, que parecem ter na normalidade, eu entro com um vasodilatador, com um Viagra da vida, e aí por diante as coisas não param. Todo mundo já ouviu esse tipo de relato, e a gente ouve com muita frequência dentro das nossas clínicas. Embora muitas vezes aquele que prescreveu não saiba, esse cliente ele valoriza aquele que está pensando tudo ao mesmo tempo, independente da sua área. Porque não cabe mais ao endocrinologista, ou ao gastroenterologista, ou ao cardiologista, ou ao nutricionista, seja lá quem for, ou qualquer profissional de saúde, indicar algo em que só penso que isso pode beneficiar isto, o resto fica para depois. E para poder entender os casos, portanto, você vai ter que entender o contexto total. Essa pessoa que estava lá com refluxo, muitas vezes ela está com uma alimentação inapropriada, que é a mesma alimentação que está fazendo com que o intestino fique com uma desbiose, que é a mesma alimentação que está não deixando que ela absorva os nutrientes adequados. Nutrientes esses que sem eles eu não produzo hormônio, sem eles eu não produzo energia, não produzo enzimas, neurotransmissores, hormônios da tireoide. Então, seguindo esse rastro, tem muitos casos, por exemplo, de hipotireoidismo que não resolvem, a gente vai olhar uma ferritina muito baixa, coisa simples. Muitos casos de depressão que não resolvem, a gente vai olhar uma vitamina, um ácido fólico tão simples, de 3, insuficiente.
Muitos outros casos de pessoas que têm ali um cansaço, uma fadiga, falta de memória, que nos homens, às vezes é uma deficiência funcional de testosterona, uma diminuição de testosterona. E muitos casos de diminuição de testosterona que o problema é a qualidade do sono. Bom, mas eu só trato testosterona. Não, você tem que saber os porquês. E às vezes o sono não é bom porque está comendo café até muito tarde, ou então escolheu o horário errado do exercício, ou então está ingerindo excesso de açúcares de noite. Percebe que tudo isso tem que olhar de uma forma muito mais ampla. Isso é a verdadeira visão funcional. Vamos resgatar as funções integrativa. Entender que o exercício físico tem um papel, que o intestino, o cérebro e o coração estão todos conectados e que dificilmente quando você trata algo, não de forma aguda, né? Às vezes a pessoa tem um corte, tem alguma coisa pontual, mas dificilmente você não vai interferir em outros processos. E se isso for levado à frente, pode ser que essa pessoa discorra a partir dali de múltiplos problemas em que chega um momento que quem que está causando o quê? Será que não foi aquele primeiro medicamento lá? Essa visão vem sendo buscada por conta dos clientes, que já não gostam mais de ter que usar uma série de medicamentos, e ninguém fala mal de remédio aqui, porque o remédio é fundamental. Agora, uma série de medicamentos sem buscar as causas, vocês têm que ter mais seguros em quem explica mais, e só você pode explicar se você conhecer. Eu não tenho como explicar a alimentação se eu não sei nem de onde vem a B12. Ou então, se eu não sei nem falar de gorduras, eu falo que gordura faz mal, eu não sei que tem gordura saturada de cadeia curta, média, longa, que eu tenho gorduras poliinsaturadas, tem gordura monoinsaturadas, eu não sei o que são nem onde estão. Hoje se tem acesso a isso pela internet, queira você ou não. Aliás, as inteligências artificiais já nos respondem muita coisa. E por isso que então estamos tendo uma abordagem diferente com os pacientes. Não é inventar a roda. É voltar vamos voltar às nossas saber bases. Trabalhar também com outros profissionais da saúde. Exatamente. Porque não tem como saber dominar todas as nuances que determinam a criação da saúde. E um dos argumentos, eu acho que muito fortes, e o Túlio sabe muito bem disso, é que, poxa, mas para isso faltam as evidências robustas, né? Quando a gente sabe que em todas as áreas, essas evidências robustas que se buscam, nível A de evidências, elas são muito falhas. Isso acontece classicamente com todas as áreas. A cardiologia é uma que precisa existir, precisa salvar as pessoas com o que tiver de recurso, mas os estudos últimos revisaram as diretrizes e mostraram que 10 a 15% das evidências têm amparo em evidências nível A. E aí? Vamos usar aquilo que, com responsabilidade, sem lesar, tem chance de trazer benefícios. Perfeito. Teve um vídeo que me chamou muita atenção, Vitor. Eles fizeram um vídeo de uma paciente chegando num consultório médico e a paciente falando com o médico, ela estava com dor de cabeça e tal, aí o médico abaixava a cabeça e aí mostrava embaixo da mesa ele pesquisando no Google, remédio para dor de cabeça. Aí ele ia lá e escrevia o remédio de dor de cabeça para a paciente. Aí entrava uma outra, remédio para dor no estômago, ele ia lá e prescrevia o remédio que vinha no Google. Até que uma virou para ele e falou assim, mas doutor, se for para pesquisar no Google, eu pesquiso em casa. Ou se for para prescrever o remédio para cada sintoma, que é a mesma coisa. Exatamente, é só tampar o sol com a peneira. Então, quando você fala essa questão, uma coisa importante da gente entender é que a gente não é contra a medicação, né? Diretriz, ela tá ali para poder te dar um norte de segmento, às vezes em alguns tratamentos que são importantes dentro da medicina tradicional e tudo. Só que o que acontece? A diretriz ela é desenhada e ela é feita num aspecto populacional. Então, o que ela quer, na verdade, é abranger o máximo de pessoas possíveis dentro daquele benefício estudado dentro daquela diretriz. Algoritmos, né? Algoritmos. E aí, realmente, eu concordo contigo. A inteligência artificial vem para modificar isso, né? Agora, o que a gente tem que fazer, e essa visão funcional integrativa é justamente isso, é a individualização máxima perante o paciente que está na tua frente, inclusive utilizando a diretriz. Então, por exemplo, eu tenho paciente, eu falo isso direto contigo, o remédio que eu mais prescrevo no meu consultório é a estatina. Só que eu sei que nem todo mundo precisa de tomar estatina. Então, ao individualizar o uso da estatina, eu já estou fazendo uma visão funcional integrativa. Só que eu não preciso só usar a estatina, por quê? Porque eu conheço outras ferramentas. Então, a hora que entra uma suplementação individualizada, a hora que eu entendo qual a melhor alimentação para aquele perfil de paciente, se é uma cetogênica, se é uma low carb, se é uma mediterrânea, se é uma high fat, se é uma high protein, eu consigo entender o que eu preciso fazer na alimentação. Não que eu vá prescrever a alimentação, mas eu preciso guiar o meu paciente na alimentação para quando ele for no nutricionista já entender o que eu espero daquilo ali.
A hora que eu vou guiar um paciente meu dentro, por exemplo, de uma prevenção cardiovascular, eu preciso entender qual o melhor exercício para ele, qual a carga de exercício, o que é melhor ele fazer, quanto tempo é melhor ele fazer. Não vou prescrever o exercício, mas eu preciso guiar esse exercício para ele. Eu preciso entender de saúde mental, eu preciso entender que a ansiedade, que a depressão, que isso tudo está diretamente relacionado com doença cardiovascular. Composição corporal, diretamente relacionado com o aspecto cardiovascular. Pensar, por exemplo, no sono. Cara, por que meu paciente está se arrastando no dia seguinte? Será que ele tem algum distúrbio de sono? Será que ele tem uma apneia obstrutiva de sono? Será que eu preciso intervir nesse sono de alguma forma? Será que ele precisa de uma modulação do GABA à noite? Uma falta de um nutriente? Ou uma falta de algum nutriente? A hora que você começa a individualizar isso, é isso que os pacientes querem hoje em dia. E os pacientes hoje em dia chegam no nosso consultório buscando isso, eles perguntam isso, eles questionam isso. Eu não consigo mais fazer uma consulta cardiológica simplesmente abordando como que está o teu ventrículo, como que está o teu átrio, qual que é teu risco cardiovascular. Eles não querem isso mais. Eles querem uma abordagem onde eu pergunte como está suas fezes? Seu intestino tá bom? Qual que é teu hábito intestinal? Que horas dorme? Que horas você dorme? Vamos que horas você olhar acorda? os Você exames acorda bem? hormonais. Acorda cansado? Como é que tá a tua testosterona? Ou você já tá no climatério? Cara, eu preciso entender de terapia de reposição hormonal. Eu preciso entender quais são as indicações, contraindicações, cuidados. Então, essa abordagem funcional integrativa não é pra gente sair fazendo tudo, como o Pedro falou muito bem, mas pra gente poder compreender como abordar isso para o paciente de uma forma completa, quais são os pontos fracos para eu poder direcionar, caso precise, para um outro profissional. Por exemplo, eu mando muito paciente para você, né, Camila? E a Camila sabe disso. Por quê? Camila vai lá e vai pegar e vai estudar, por exemplo, dentro de uma via de metabolismo, o que de forma mais assertiva aquele paciente precisa. Ou, por exemplo, eu mando muito paciente para você que está com algum sinal de disbiose, que eu já identifiquei na anamnese. Um paciente que já teve um risco cardíaco, teve um evento cardíaco, que é constipado, por exemplo. Deixa a Camila avaliar essa parte, o que está desequilibrado, a composição do microbioma, existe bactéria patogênica, existe um supercrescimento ali de fungos, né? E entender também esse eixo intestino-cérebro através da metabolômica. A minha área, eu sou nutricionista, mas essas ômicas é o paciente que realmente busca essa individualização num nível muito alto, né? Então a gente tem os pacientes que vinham com prescrição de medicamentos, por um lado, e por outro, pacientes que já vinham com muita prescrição de suplementos e não tinham resultado. E a metabolômica traz, gente, qual que é a causa dessa constipação, né? Aí eu vou avaliar o marcador funcional de serotonina. O marcador funcional de serotonina está alterado, ele pode estar me indicando um prejuízo na motilidade intestinal. Aí eu tenho que entender essa via. E você se destacou completamente no mercado hoje em dia justamente por entregar esse algo a mais, né? Você saiu do que todo mundo faz. Hoje em dia você se destaca no mercado porque você consegue entregar o algo a mais. E o paciente quer o algo a mais, ele quer a ferramenta, né? Sim, é o alto nível de precisão justamente, mas com essa visão funcional integrativa. É a metabolômica, essa precisão mesmo de entender o porquê daquela causa, mas ter uma visão de avaliar exames bioquímicos convencionais, que a gente não vai deixar isso de lado, né? Avaliar, eu como nutricionista, pergunto para o paciente em relação, já fez ultrassom de abdômen total, uma vez por ano, ultrassom de tireoide, ultrassom transvaginal, o score de cálcio, qual é a sua idade, está com 40 anos, com 50 anos. Então, nós somos os profissionais que a gente precisa direcionar esse paciente. Além de entender causas, a gente precisa direcionar para o neurologista, para o endocrinologista, para outras especialidades. E para isso a gente precisa ter um conhecimento, um repertório muito amplo e uma visão 360 graus. Então, gente, ficou claro da necessidade do profissional buscar essas novas ferramentas, buscar esse novo olhar, essa nova visão, porque é uma coisa que não tem volta. É algo que não adianta que você discordar ou concordar, o paciente está atrás disso. E quando o paciente está atrás disso, a gente se adapta, porque é uma necessidade que está validada na literatura. Hospitais, grandes hospitais, estão já incorporando essa visão. Grandes hospitais do Brasil e do mundo, na Cleveland Clinic, ou seja, aqui no Einstein, no Moinhos, enfim. Vários hospitais já estão buscando isso e
Eu diria que é um futuro muito promissor para nós criarmos a saúde de uma forma cada vez mais contundente.